Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Daiane. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer é todo meu estar tendo esse momento único aqui com vocês agora, essa oportunidade de falar sobre o que eu mais amo e o que eu mais trago para minha vida hoje, que é sobre esse cuidado com a saúde com vocês. Perfeito. E tenho certeza que vai ser um podcast enriquecedor, né? Sim. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua especialização também, para o pessoal de casa que ainda não te conhece, te conhecer. Vixe, deu a oportunidade agora, né? Então, acontece que eu vim fazer medicina aqui em São Paulo e aí no decorrer da minha formação eu passei por várias áreas. Então, assim, fundei Liga Acadêmica de Cardiologia, fundei Liga Acadêmica de Medicina do Esporte, sempre fui apaixonada muito mais para essa área do exercício em si. Legal. Só que no decorrer da formação eu comecei a descobrir que eu gostava de muita coisa diferente. E aí, assim, eu não sei se, obviamente, a maioria das pessoas sabe, mas o Hospital Pérola Baito, que é a referência de saúde feminina, foi minha casa-escola durante toda a formação. E aí eu também me apaixonei com a área feminina, com a área da ginecologia clínica, para ser mais específica. Trouxe isso para a TCC dentro da faculdade e falei assim, caramba, e agora? É medicina do esporte, é ginecologia, para onde que eu vou trabalhar? E com isso, o mundo foi se abrindo, veio a nutrologia como porta de entrada, que é uma área que simplesmente conseguiu abraçar tudo isso e mais um pouco para mim. E foi onde eu, assim, me joguei de cabeça e falei, é essa área que eu quero seguir, é por aí que a gente vai trabalhar. E com o decorrer do tempo, a área feminina foi me abraçando cada vez mais também. Que legal. E qual foi essa mudança ali que você decidiu que vale a pena trabalhar mais ali com a parte da saúde, da performance da pessoa? Com toda certeza, foi quando eu comecei a ver os olhos dos meus pacientes brilharem com isso. O quanto eu ia trabalhando nessa área, eu ia trabalhando a mente dos meus pacientes com todos os pilares da saúde e vendo o quanto aquilo ali é verdadeiramente fundamental para toda a rotina, para todo o círculo da pessoa. Eu falei assim, cara, é por aí. É esse tipo de transformação que eu quero ser na vida das pessoas. Não trabalhar apenas com doença, mas sim com saúde e mostrar que a medicina vai muito mais do que uma patologia, vai muito mais do que uma doença em si, mas é sobre um cuidado, é sobre levar dignidade de saúde para o meu paciente. E é isso aí que a gente vem trabalhando desde então. Perfeito. E aí, antes de tudo, eu não posso fazer uma pergunta diferente. Quais são os pilares que você acredita ali que são essenciais para a pessoa ter no dia a dia ali, para ter essa vida mais saudável? E aí é o momento que meus pacientes vão gabaritar essa pergunta sua, porque todo início de consulta, principalmente o primeiro atendimento, eu deixo na mesa. A gente faz gestão de saúde. E por fazer gestão de saúde, a gente trabalha com os determinantes dela. Então, eu coloco saúde metabólica, tratamento de transtornos alimentares, então a parte alimentar com toda certeza, sono, eixo de sono e vigília, saúde intestinal, equilíbrio emocional, saúde mental e, claro, eixo hormonal, sendo base assim, de quase todos os outros determinantes. Então, eu coloco isso em todo início de consulta para o meu paciente entender que é trabalhando nesses pilares da saúde que a gente vai, sim, desenvolver um resultado progressivo e duradouro com eles. Se não for assim, a gente vai ter resultados momentâneos. E, para mim, não é por aí que a gente tem que trabalhar. Perfeito. E como que é balizar isso logo de início ali? A expectativa que ele tem versus Susto. a realidade? Sempre um susto. E aí, por que é sempre um susto? Porque a gente vive um momento do imediatismo. Então, todo mundo quer ter aquele resultado incrível, todo mundo quer pegar ali, ó, o corpinho da musa do verão, da influência X assado. Não, porque eu quero essa barriga, porque eu quero esse tanquinho, porque eu quero desenvolver assim. E eu falo, peraí, para tudo. Para tudo está no momento de ressignificar. Não é assim que a gente trabalha, não é isso que eu quero levar para vocês. É óbvio que a gente se importa sim com o resultado do paciente, até porque frustração com o processo é um dos primeiros motivos da desistência do tratamento. Mas a gente tem que mostrar para o paciente que o pós-resultado é muito mais importante, que o processo até lá é muito mais importante. Inclusive, a gente nesse momento aqui, ó, novembro, dezembro, aí vem o verão, tudo mais, projeto verão, projeto aquilo, e eu sempre abraço meus pacientes para esses projetos, não para entregar receita do milagre, mas para mostrar para eles que é diferente do que eles imaginam. Que a receita não é uma só, que é muito individualizado. Então, existe sim a busca pelo resultado, mas tem que existir ainda mais a segurança pelo processo. Perfeito.
Até porque emagrecer não é só fazer uma coisa que vai resolver, Não. porque se parar de Exato. fazer o certo ali, a pessoa vai de E aí a novo. gente volta para aquela questão do doença crônica. Porque se a gente pensa do emagrecimento para todos como uma única alternativa de tratamento, a gente esquece que toda doença multifatorial, como a obesidade, tem que ser tratada, de novo, em cima dos pilares da saúde. E se a gente esquece deles, a gente nunca vai ter o resultado progressivo com o paciente. Perfeito. E doutora, quais são os principais mitos que você escuta, principalmente na primeira consulta? Tem que fechar a boca para emagrecer. Pronto. É o principal de todos. Ah, mas eu vou fechar a boca, eu não vou comer nada, porque eu vou fazer jejum. Não é assim. Então, é só fechar a boca que emagrece, é um erro muito grande. Emagrecimento não é só cálculo matemático, não é só déficit calórico. Então, eu acho que é um dos principais. E seguindo disso, cardio. Ah, porque eu vou ficar 2 horas na esteira todo dia. Meu amor, não é assim. Não é assim que você vai emagrecer. Você pode até emagrecer na primeira fase do emagrecimento, que é a fase que a gente chama de choque metabólico. É assim, o paciente é muito sedentário, o paciente se alimenta de uma forma totalmente desregrada e ele vem, faz uma dieta hipocalórica, come um pouquinho mais legal, às vezes fica até sem comer mesmo, que é o fechar a boca, e logo ele emagrece, mas não é um emagrecimento, é uma perda de peso, às vezes é uma desidratação, aquilo lhe brilha os olhos, e depois ele fala assim, cara, não está funcionando mais, aí ele me procura. Entendi. E já aparece, assim, na primeira consulta ali, uma pessoa que já sabe o que tem que fazer, mas você com toda a sua experiência ali, não é por esse caminho que a gente tem que ir, Com por outro. toda certeza. Porque hoje, com a era do celular, todas as pesquisas ficaram muito fáceis, né? Então, assim, dieta X, você joga lá no Google, agora no chat, né? E aí pesquisa, aí chega todo mundo já, porque eu quero usar isso, porque eu vi que isso funciona. Eu falo, não, peraí, calma, não é assim. Não é porque você leu que essa medicação vai ser o sucesso da sua vida, que vai ser por aí. Não é porque você leu que a dieta cetogênica é o que vai resolver para você. E a gente tem que buscar reformular toda a mente desse paciente para ele acreditar no processo com você. Porque se ele não desenvolver segurança no seu tratamento, ele não vai aderir. Se ele não aderir, ele não vai ter resultado. Com certeza. E você tem uma frase, né, que você utiliza bastante, focada nas mulheres, né? Ah, Que eu queria entender ali como que é, né? De fato, por que surgiu essa frase, o que você acredita. Se eu não me engano, é essa daqui, né? A mulher que desistiu da sua melhor versão? isso mesmo. Por quê? Por que eu falo da melhor versão? Porque quando a gente pensa na mulher em si, a gente passa por períodos de vida. E na medicina a gente fala de momentos reprodutivos da vida da mulher, né? A criança, adolescente, puberdade, vida reprodutiva ativa, climatério, menopausa, e aí as coisas vão mudando. E quando a mulher ela vai chegando cada vez mais próximo da casinha dos 40, ela começa a verdadeiramente desistir dos principais projetos de vida dela como uma só, como mulher, não só como produção, não só como família, como mãe, como esposa, não, ela começa a desenvolver entrei na menopausa e aí, o que vai acontecer? E eu quero que essas mulheres, elas voltem a construir a sua melhor versão, mesmo na menopausa, mesmo no climatério, mesmo depois dos 40 mais, porque o que a gente vive hoje é isso. São mulheres pós 40 anos criando e desenvolvendo a sua melhor versão em todos assim, todas as esferas da vida dela. Que legal. E é entender também que cada fase ali, né? Cada idade ali tem a parte boa, Sim. a parte ruim, né? Não tem. Vai ter Eu a quero melhor voltar. versão. Exatamente não quero voltar isso. até quando eu tinha 20 anos. Não. O que é ser você na sua melhor versão na adolescência? O que é ser você na sua melhor versão mãe, esposa, gestante? O que é ser você na sua melhor versão 40 mais? E é isso que eu quero trazer para meus pacientes. A sua melhor versão. Perfeito. Não a do comparativo da esfera que a gente vive. E essa comparação, você acredita que é um grande problema ali pro pessoal que pretende emagrecer ou até quer ganhar massa? Sim, com toda Mais certeza. ajuda do que atrapalha? Padrões. Eu acho que é aí que pega a questão do padrão imposto, que é uma coisa que a gente sempre viveu e que hoje está cada vez mais imponente por conta do avanço do Instagram, redes sociais e tudo mais. Por quê? Porque o padrão muda e a visão das pessoas pelo corpo está cada vez mais mudando. Antes era o ser saudável, depois era o ser musculoso, agora é a geração da magreza extrema e a pessoa que ela não consegue atingir esse padrão,
se comparando o tempo todo, ela acha que o processo dela é insuficiente. E quando ela começa a desacreditar no processo dela, ela fracassa. Porque a gente precisa de constância. E para a gente ter constância, a gente tem que ter sempre o paciente ali acreditando que vai acontecer, acreditando que vai funcionar e entendendo, sendo retroalimentado por isso. Eu até tenho um cuidado muito grande no consultório, porque toda vez que eu vou desenvolver um tratamento com o meu paciente, eu busco equilibrar em metas atingíveis e metas finais. Porque se o paciente ele entra numa esfera do precisa alcançar aquele padrão, não estou alcançando aquele padrão, e a comparação entra aí nessa casinha, a frustração vai ser o maior vilão do meu processo no consultório. Com certeza. E até entrando ali para a parte dos homens também, né? Que você também trabalha bastante ali com eles, né? O que você enxerga ali de diferença até dele para a mulher ali, na parte ali de como que você trata? Então, eu brinco que assim, eu sempre denominei minhas pacientes do meu time de musas. E isso eu acho que é um pouquinho porque eu também trabalho no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio. E eu falo assim, musa doutora Daiane Dias. E no decorrer do tempo, eu comecei a receber os esposos. Que no começo vinha por livre e espontânea pressão. Só que homem, a gente vê que assim, vocês trabalham em gangue, né? Onde um vai, o outro vai e comunica. E hoje, se eu pego todos os meus pacientes e a gente vai conversando, às vezes eu já estou com mais de 60%, 70% de agenda masculina. Porque os homens, eles começaram a entender que a importância do cuidado vai antes da doença acontecer. E num mundo hoje em que a alimentação, assim, em fácil acesso, aplicativos alimentícios, álcool, cigarro, tudo envolvendo esses homens o tempo todo, né? Eu até falo sobre o vício de dopamina com o homem, que é a felicidade rápida, o estímulo rápido. Eu tenho enfrentado muito no consultório homens com doenças metabólicas. E quando a gente começou essa conversa aqui, eu falei sobre a importância da parte metabólica do meu paciente. Então, assim, a gente trata desde resistência insulínica, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje, assim, é uma das doenças que mais acometem os meus homens que chegam no consultório, são doenças hepáticas. Então, a gente vem trazendo para eles, primeiro, qualidade de vida, endurance de rotina, endurance de vida, para desenvolvimento, sim, de performance. Então, a gente traz a saúde para ele criar o desejo pela performance. E tá lindo isso, porque a gente está recebendo cada vez mais homens no time. E como você perguntou para mim, resultados incríveis, porque verdadeiramente, fisiologicamente, os homens têm um pezinho ali à frente da saúde feminina quando se fala de resultados. E isso é totalmente por conta de fisiologia mesmo. Não tem o que se comparar. Legal. E essa parte hormonal ali, né? Você também, o que você passa ali para cada um ali, pensando em trazer e chegar no resultado, né, que essa pessoa tem? Quando a gente fala de terapia hormonal, a gente sempre abre assim um limbo. Por quê? Porque a terapia hormonal, propriamente dita, eixo hormonal, quando se trabalha em eixo hormonal, a gente tem algumas atmosferas diferentes. Uma atmosfera muito voltada a tratamento clínico, que deveria ser a principal forma de se trabalhar com terapia hormonal. Então, por ter muito no consultório mulheres 40+, climatério, menopausa, homens também que já têm alterações hormonais de eixo de produção, por idade e por síndromes metabólicas, a gente deveria trabalhar sempre ali. Mas a gente sabe que terapia hormonal hoje trabalha os dois eixos. Então, é ignorância do profissional médico achar que porque ele não defende, porque ele não prescreve o uso da terapia hormonal para fins estéticos, ela não vai ser usada fora da clínica. Então, hoje no consultório, eu sempre trabalho com meus pacientes da seguinte forma: você tem um diagnóstico fechado, você não tem risco para uso, você está em uma síndrome concordante com essa terapia, vamos trabalhar. É uma mulher no climatério, é uma mulher na menopausa, é uma mulher que verdadeiramente tem indicativos e diagnóstico para isso, a gente vai trabalhar com terapia hormonal. O que eu não posso é negligenciar a clínica dessa paciente, negligenciar o estado atual dessa paciente, não ofertando uma terapia que ela precisa. Minhas mulheres hoje, climatério, menopausa, com toda certeza, se possível, se elas podem, sempre serão tratadas também de forma hormonal. Assim como meus homens que chegam em obesidade, a gente tem um diagnóstico muito complexo,
para homem 40, 50 mais que tem obesidade, que é síndrome do hipogonadismo central na obesidade. O homem que tem obesidade, que tem doença metabólica, ele tem eixo hormonal comprometido. E a gente esperar com que esse homem tenha qualidade de tratamento, endurance de tratamento com o eixo hormonal totalmente comprometido, é uma desavença com a medicina. Então, a gente não deixa isso acontecer também. Mas sempre, sempre, sempre com o paciente totalmente conectado com o seu tratamento. Meus pacientes me visitam uma vez por mês, que é muito diferente do que se vê afora. Sim. Então, eu tenho contato com meus pacientes, eu sei quem são, eu sei quem é a família. Hoje, no consultório, eu tenho muito mais família do que paciente isolado, porque eu verdadeiramente estou na rotina desse paciente. Então, o tratamento hormonal fica muito mais fácil, porque você consegue estar ali juntinho no dia a dia dele. Perfeito. E pensando na mulher, doutora, o que você acha que mais impede elas? De ter resultado? Isso. Cara, que pergunta difícil. Porque hoje a gente tem individualidades muito grandes no consultório. Mas se for para eu escolher um maior impeditivo do resultado feminino, com toda certeza eu vou falar sobre priorização. A maioria das mulheres hoje tem muita dificuldade de priorizar o seu processo. Elas veem isso, inclusive, como egoísmo. Vamos falar uma palavra bem feia? Egoísmo. Ah, mas por que você fala isso? Eu falo isso porque a maioria das mulheres elas têm dificuldade de priorizar o seu tratamento em detrimento da família, priorizar seu tratamento em detrimento do profissional, em detrimento do círculo social, do círculo... Enfim, então, assim, eu não vou fazer uma dieta bem equilibrada porque vai dificultar minha rotina com minha família, eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho que acordar e cuidar dos filhos, eu não consigo... Então, assim, porque o trabalho está muito puxado... Que é diferente dos homens, porque os homens, hoje no meu consultório, os homens, quando eles colocam um determinante para executar, eles vão executar. Agora, as mulheres, elas têm muita dificuldade de priorizar o seu processo. E sem a priorização do processo, sem a constância na priorização do processo, na verdade, o resultado ele fica mais longe, fica mais difícil. Então, eu acho que isso é muito do feminino mesmo, de querer estar em todos os momentos, de querer ser tudo para todo mundo e faltar o pessoal e a priorização interna. Então, eu acho que é isso, é a dificuldade de priorizar o seu processo, com toda certeza. O maior impeditivo da mulher desenvolver um bom resultado com a velocidade que a gente gostaria. Perfeito. E tem uma história marcante, assim, de uma mudança visível, assim, da primeira consulta para depois do seu acompanhamento, durante, né? Cara, eu acho que é... Nossa! Que vale a pena, assim, até pra passar, né, pro pra passar pras pessoas. Como inspiração. Eita, eu não posso falar nome aqui, mas acho que ela vai se identificar muito. Tem alguns casos, mas tem um caso específico que eu acho que mudou várias atmosferas da vida da pessoa. Ela chegou pra mim, essa paciente, no caso mulher, ela chegou pra mim muito sintomática. E quando eu tô falando de sintomático, eu tô falando assim, coisas que a gente leva na vida, mas não dá a verdadeira importância. Cansaço e fadiga extrema, queda capilar, alteração de pele, irritabilidade, flutuação de humor, desânimo, tristeza em excesso e, assim, autoconfiança nula. Professora. E no decorrer do tratamento dela, tanto na parte de emagrecimento, de tratamento de transtornos alimentares, compulsão, comer noturno, a gente foi tratando cada um dos determinantes da saúde e ela foi se posicionando durante o tratamento. E esse fato que eu estou te falando de posição feminina mesmo, eu estou falando na questão de abrir um Instagram, abrir uma ferramenta, aí ela começou a postar os treinos, ela começou a trocar as vestimentas, ela trocou o cabelo. E o emagrecimento veio junto a toda essa transformação dela externa. Ela começou a mudar os ambientes que ela frequentava, ela começou a se posicionar melhor na escola que ela trabalhava. E hoje ela é uma mulher emagrecida, porque ela que efetuou, então ela não foi emagrecida. Hoje ela é uma mulher vários quilos a menos, vários números a menos, mas isso é o que menos importa. Porque ela mudou a forma de ver o ambiente que ela se colocava.
E ela já abriu uma empresa com isso, ela já tem sua empresa de inglês. Que legal. Ela já trabalha em outros lugares, ela já se posiciona no meio virtual. E eu acho que mudou o ambiente familiar também, mudou a relação dela com o esposo. Eu acho que teve mudança em tudo que você imaginar. E hoje, ela é a inspiração do meu time. Então, ela é a mulher que carrega as outras para essa mudança. E eu acho que isso é lindo, porque quando a gente ajuda a outra também a transformar, a nossa transformação brilha mais. Com certeza. É um caso que vale a pena mesmo. Muito legal. E as pessoas acabam negligenciando, né, a mudança de uma coisa só na vida que resulta em todas as áreas, basicamente, né? Foi o que aconteceu com ela. Ela se posicionou totalmente diferente na vida dela. É isso aí. Certo. E eu queria uma curiosidade assim. Aquela pessoa que chega pra você e fala, doutora, eu faço tudo certo, mas não tenho resultado. Isso acontece mesmo? Dá pra fazer tudo certo e não ter resultado? O tudo certo nem sempre é certo, porque às vezes a pessoa acha que faz certo, mas no final tá fazendo tudo errado. Sim. Tá mais fácil ser assim, tá bom? Mas que eu já ouvi isso, eu já ouvi muito. Inclusive, acho que eu escuto isso umas 3 vezes por dia. Ah, mas eu como certo, faço atividade física todo dia e não consigo emagrecer. Por quê? Porque, mais uma vez, emagrecimento não é 1 mais 1 é igual a 2. Emagrecimento não é só déficit calórico. Então, se a paciente acha que o fato dela estar se alimentando bem, o fato dela estar fazendo atividade física é fazer tudo certo, é aí que mora o erro. Porque metabolismo é individual. A individualidade da fisiologia humana é o que torna ela mais linda ainda. Então, às vezes você está fazendo tudo certo, mas você tem um bloqueio hormonal, você está fazendo tudo certo, mas tu tem uma alteração metabólica, você tem uma resistência insulínica, você tem uma alteração tiroidiana. Às vezes você está fazendo tudo certo, mas você não está fazendo o que vai responder para você. Você está fazendo uma dieta incrível, mas não é o que o seu corpo responde. Você está fazendo a mesma dieta há muito tempo. Às vezes você está fazendo atividade física todo dia, mas está fazendo seu cardio. Então, nem sempre o tudo certo é o que é tudo certo para você. Então, acontece demais. Perfeito. E como equilibrar hormônios, comer bem, exercício físico no dia a dia? Muito difícil, por isso que exige, com toda certeza, acompanhamento profissional. E cada vez mais se fala da integratividade do cuidado. Então, assim, de ter um professor, de ter um educador físico, de ter um nutricionista, de ter um nutrólogo, de às vezes ter uma ginecologista também junto. Hoje eu já tenho toda essa rede de apoio para meus pacientes. Até de indicação também, porque por trabalhar São Paulo, Rio, Minas, eu tenho que ter todo esse circuito, porque para equilibrar todos esses pratos é difícil. É difícil manter um paciente sempre na linha na alimentação, na linha na atividade física e na linha dos tratamentos comigo. E os tratamentos envolvem desde a parte hormonal, a parte metabólica e adentro. E para ter todo esse equilíbrio, precisa, sim, do acompanhamento por perto, que é diferente do acompanhamento a cada 3, 4 meses, sempre. Perfeito. E entrando no ponto ali dos implantes, dos injetáveis, né? O que você escuta ali, né, geralmente ali que não faz sentido, né, que não é a realidade, e até explicar também pro pessoal de casa que não sabe o que é também, como que eles ajudam ali nesse processo de emagrecimento. Eu acho que você devia ter usado o implante injetável para falar de mitos, porque o que mais tem é mito, tá bom? Porque o que as pessoas acham que sabem, elas não sabem o que estão falando. Quando a gente trabalha com injetável, mais uma vez, eu vou afirmar, existem situações e situações. A gente trouxe os injetáveis para a medicina há muito tempo, inclusive nas terapias hospitalares. Os injetáveis, eles têm que ser muito bem prescritos, indicados para quem e correlacionados à clínica. Então, quando eu prescrevo desde uma vitamina injetável, tem que ter um porquê. O paciente ele é pós-bariátrico, ele tem alteração de absorção intestinal, ele tem dificuldade de absorção intestinal, sim, com toda certeza eu vou fazer as vitaminas dele injetável. É um paciente que tem uma alteração muito importante de saúde hepática e eu preciso fazer ativos que são ativos que, feitos farmacologicamente, têm uma melhor absorção via injetável, vai ser feito injetável. O que não pode ser feito é uma bagunça na saúde do meu paciente, o que se vê muito aí nas esquinas, de paciente sentando na cadeira, pegando um cardápio e decidindo o que ele vai tomar no dia. Porque é aí que a gente vê as iatrogenias acontecerem. Mas quando a gente fala de injetável, a gente está falando simplesmente em potencializar terapêuticas dentro do consultório. Então, se eu posso potencializar a sua absorção de alguns ativos, eu vou potencializar. Mas, claro, de novo, acompanhamento profissional.
Meus pacientes, eles não fazem nada cegamente. A gente exige um acompanhamento de laboratório, a gente está ali sempre do lado do paciente. Então, os injetáveis são para isso, são para potencializar resultados e para ser uma medida, uma via absortiva para quem tem alteração de absorção de ativos. E eu dou um exemplo muito grande no meu consultório, que são os pacientes pós-bariátrica. Agora, quando a gente fala de implante subcutâneo, a gente está falando de outra atmosfera. A gente está falando de pessoas que verdadeiramente também precisam de uma via mais assertiva de terapia de reposição hormonal. Lembrando que a gente também tem implantes não hormonais. Então, assim, o que eu trago para o meu consultório, o que eu trago para os meus pacientes é: hormônio não é água com açúcar. Hormônio é coisa séria. Então, se eu vou prescrever uma terapia hormonal via implante, eu tenho que conhecer a história desse meu paciente, eu tenho que saber quem é esse meu paciente, eu tenho que saber se ele se beneficia dessa terapêutica e se ele tem uma indicação clínica para isso. Porque uma vez que eu pego e coloco uma prescrição de um implante subcutâneo, que eu trago meu paciente para minha maca, eu faço um procedimento desse, eu tenho que entender que é um procedimento que vai ficar de 6 meses a 1 ano na vida desse meu paciente. Se for um implante absorvível ou se for um implante não absorvível. E esse implante tem que ser muito bem calculado. O procedimento em si é bem simples, tá? A gente, 10, 15 minutos eu estou colocando o implante em você. Mas o implante tem que ser calculado em dose, em indicação, em terapêutica, qual que é o cilástico que está sendo usado. E aí, por isso que eu trago para o meu paciente sempre testes terapêuticos antes. Então, a gente usa a terapia hormonal antes, de outras vias, avalia a indicação para esse paciente. Ó, casou, encaixou, é uma paciente menopausada, ela precisa disso aqui? Ela precisa desse estrogênio nessa dose, ela precisa dessa... É assim que a gente vai fazer? Tá acordado? Sinceridade e transparência sempre. Vai te trazer todos esses benefícios e tem todas essas situações adversas que a gente tem que acompanhar e tem que respaldar o paciente. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. O que se tem muito na internet sobre implante é que implante é ruim, é que implante não sei lá o quê. Mas os casos que são demonstrados na internet são casos totalmente que foram feitos de forma errônea. Agora, se eu trago hoje meus pacientes que fazem implante comigo e mando fazer um depoimento aqui para você, você vai ver sobre transformação de vida. Você vai ver o quanto esses pacientes se beneficiaram dessa terapêutica, porque foi muito bem indicado. Muito legal. E pensando na mulher menopausada, né, que você comentou, muita gente acredita ali que chegou ali ao fim da energia. Por que essa é a ideia ultrapassada? Olha, eu vou te responder de uma forma um pouco mais, talvez até rude, porque é uma coisa que me toca, tá bom? Simplesmente porque a gente viveu e cresceu acreditando que a mulher depois dos 40, 50 anos não tinha tanta funcionalidade mais. Então, a gente viveu e acreditou que a mulher depois do climatério menopausa, ela não teria mais vida reprodutiva. E eu não estou falando reprodutiva só de ter filho, não. Eu estou falando reprodutiva de ter produção de vida. Então, até hoje, 2025, eu recebo mulheres sentadas na minha frente falando assim: o meu profissional que me acompanha falou, isso é climatério, menopausa. É assim mesmo, vai passar. Não é que vai passar. Você não vai voltar a ter toda a sagacidade que você tinha lá atrás, não. O que vai passar são os sinais clínicos. Agora, as consequências dessa queda hormonal não vão. Então, quando a gente pensa na mulher e na necessidade de energia e de força e de alegria de viver, de brilho, de vigor, a gente pensa em terapia de reposição hormonal para essas mulheres. Claro, quando possível. Quando não seja malefício para a saúde dessa mulher. Então, e isso é muito mais do que a terapia de reposição hormonal. Isso é sobre todo um circuito de cuidado para essa mulher 40 a mais. E ela, com toda certeza, ela vai chegar no seu consultório te abraçando e agradecendo muito por devolver para ela o fogo da vida. Pronto, é sobre isso. E quais são os sintomas que geralmente elas têm? Você sabe quais são os primeiros sintomas da perimenopausa mesmo, do climatério, do inicial? São os neuronais. Então, a mulher começa a esquecer as coisas, começa a ter fuga de ideias, começa a ter fuga de palavras, ela começa a ter flutuações de humor, insônia. Ou seja, os primeiros sintomas da perimenopausa não são os ginecológicos em si, não são a ausência menstrual, a irregularidade menstrual, secura vaginal, libido. Não, os primeiros sintomas são neuronais, por isso que são tão negligenciados. Tá esquecida, é essa mesma idade. Esqueceu o celular, deixou o fogo aceso, é a idade, tá tudo certo. E não,
É nesse momento que a gente já vê uma flutuação hormonal acontecendo. Beleza. E o que as mulheres, você falou que foi rude, eu não achei rude, mas foi firme, né, no seu posicionamento. Mas o que elas precisam saber, ter essa consciência ali nesse momento ali, pra não pensar besteira, né, nesse momento? Na verdade, você sabe o que eu acho? Se fosse para eu dar um recado para todas essas mulheres, gritem. Queiram ser ouvidas. Gritem. Porque se você não gritar a necessidade do seu cuidado, você pode ser negligenciada. Então, chega no consultório e fala, eu estou sentindo isso, eu preciso de ajuda para isso. Porque se você não gritar os seus sintomas, muitas das vezes você vai ser negligenciada. Então, busque informação, vai atrás e saiba que o que você está sentindo não é coisa da sua cabeça, não é alteração psicológica, porque a maioria vai atrás do psiquiatra primeiro, tá? Não é. É flutuação hormonal, é eixo hormonal, é saúde da mulher. Então, chegue no consultório e grite até você ser ouvida. E busque o tratamento, porque o tratamento é por você. Perfeito. E é um ponto muito legal que você tocou, que muitas pessoas muitas mulheres, né, acabam procurando o psiquiatra, né? Mas não é ele que vai ajudar de fato, né? Porque o problema tá na parte hormonal em si, né? O pior, às vezes pode mascarar tudo. Verdade. Ah, tá ficando esquecida? Tá flutuando o humor? Ansiedade. Depressão. Não quer sair da cama, não quer trabalhar, não tem energia pra nada, é depressão. Mas não é depressão, é falta de hormônio. Às vezes é falta de cuidado, falta de ser ouvida. Pronto. Então, assim, busque. Simplesmente isso. Busque, grite seus sintomas, mas grite. Ó, eu tô sentindo isso, viu? Me escuta aqui. Você vai ser ouvida. Perfeito. E um ponto ali que serve tanto para as mulheres quanto para os homens, né, mais velhos, dá para ter performance com 40, 50, 60 anos ou não? Demais. O que eu mais tenho no consultório. Eu tenho pacientes 70 a mais que correm maratona. Eu tenho mulheres 40 a mais que faz 3 tipos de esporte. Com toda certeza. E te digo mais, às vezes, as mulheres de 40 a mais têm muito mais vontade de fazer resultado do que minhas pacientes de 20, desculpa vocês. Eu tenho muita história legal com menina nova, com mulher nova, com homem novo. Eu até brinco que eles são meus atletazinhos. Mas, com toda certeza, te falo de novo, 40 a mais é o momento de você mais se olhar e falar, eu mereço esse processo, porque por tudo que eu fiz na minha vida, agora é meu momento. Então, dá sim, com toda certeza dá. É só priorizar. Perfeito. Então já cai por terra ali o que a galera pensa ali. Até porque 40, 50 anos, querendo ou não, tá na metade ainda da vida, né? Tá no começo. Tá no começo de tudo. O que eu mais tenho no consultório é paciente que com 40 anos tá abrindo sua primeira empresa. Com 40 anos tá gestando. O que eu tenho de mulheres com 40 anos querendo gestar, sendo tentantes. Então, assim, é onde tudo pode começar ou recomeçar. Então, por que você deixar nesse momento a peteca cair? Jamais. Não é hora. Perfeito. E para as mulheres que estão se sentindo exaustas, caiu ali naquela rotina ali, que não conseguem, não tem forças ali, né? Tem talvez essa indisposição ali para tentar algo novo, né? Não pensa. Só faz. Não é sobre pensar, é sobre agir. É sobre decisão. Então, se você projeta muito uma coisa, você esquece de agir. Você esquece de colocar em prática. Então, assim, eu preciso fazer. Então, por onde eu vou começar? Procure bons profissionais, seja orientada e coloque em prática. No tempo que você fica pensando na energia que você deveria ter para começar, você está perdendo muita energia nesse movimento. Então, usa a sua cognição, usa a sua energia para fazer e efetuar diretamente o que você precisa fazer. Eu até brinco com meus pacientes que eu falo assim, eu acordo de manhã, cedinho, eu não penso. Eu não abro a janela para ver se está frio, se está quente, se o sol está amarelo ou se está azul. Eu já estou com o meu tênis no pé. Então, uma vez que você perde o seu tempo pensando na energia que te falta, você está perdendo a oportunidade de criar mais energia para ter. Muito legal mesmo esse ponto de vista. E qual que é o limite, ou se tem esse limite, é um ponto ótimo entre o estilo de vida ali, pensando na pessoa ter uma performance, ou o sacrifício ali, pensando na pessoa se tornar uma atleta, talvez? Então. Porque não é bom, né? A gente está vivendo um momento, que eu acho que todo mundo está presenciando isso, um levante pela alta endurance. Então, o triatlo está aí para mostrar. Exato. Todo mundo quer correr 42 quilômetros, como se fosse a coisa mais simples do mundo.
E eu acho que a gente está começando a caminhar para um extremismo em relação a isso, tá bom? Alta Endurance nunca vai ser sobre saúde, tá bom? É sobre desafio diário. Então, uma pessoa que corre 42 quilômetros, que nada, que faz o pedal no mesmo dia, e se trazer vários atletas aqui na mesa, eles vão falar, não é sobre saúde, é uma coisa muito mais profunda. Então, existe sim um limite do que é fazer por saúde, do que é fazer desafios fisiológicos, tá bom? Então, vou te dar um excelente exemplo para isso, que é a tríade da mulher atleta, que hoje se vê cada vez mais no consultório, porque as mulheres elas estão em busca da energia, da dopamina, da hiperprodução o tempo todo, que pode se tornar um risco. Então, existem sim alguns limites, mas a gente consegue estar trabalhando com o paciente de forma conjunta para que esses limites sejam quebrados, mas de forma mais cuidadosa, digamos assim, com a saúde. Perfeito. E você, como que você faz, doutora, para ter essa rotina ali, com todos esses pontos que você passa para os pros seus pacientes, o que você faz ali que você acredita que é importante que eles também façam ali no dia a dia? É a missão da rotina. Então, uma coisa que eu trago para todo dia meu, assim, é assim, eu quero produção de trabalho, eu quero estar atendendo meus pacientes, eu quero acordar e fazer o acontecer, mas eu separo momentos do meu dia. Então, eu tenho de 5 da manhã até 7 horas da manhã para cuidar exclusivamente de mim. Então, eu tenho 2 horinhas ali para fazer o esporte, para fazer o café da manhã de qualidade, para montar minha marmita do dia. Cheguei, trabalho, eu vou fazer a produção do trabalho. Saiu do trabalho, horário também. Então, se você não divide o seu dia em escalas, você se bagunça. Do mesmo jeito da semana. Então, eu acho que é sobre a organização. Então, assim, Daiane, o que você faz hoje para manter energia, manter foco, para fazer atividade física, para trabalhar? O que faz com que você tenha esse diferencial de potência de rotina? Organização, simples. E eu ensino isso hoje no meu consultório. Eu até brinco com eles, que eu falo assim, é gestão de saúde aqui. Vamos fazer gestão da sua vida? Vamos fazer essa gestão? Que horas você precisa acordar? Que horas que você pode fazer atividade física? O que você vai comer durante o seu dia? Qual que vai ser a sua alimentação? Quais são os momentos do seu dia que você vai fazer isso? Ah, Daiane, mas minha rotina é bagunçada. Dá pra fazer a organização na bagunça. Dá pra ter uma rotina bagunçada, mas gerida por você. Então, quando você consegue fazer essa gestão dos seus horários, você não tem erro. Não tem erro. Quem se organiza não erra. Isso é a chave, com toda certeza. E como se organizar na bagunça? Eu gostei, Como se quero entender. organizar na bagunça é você colocar suas prioridades na primeira da sua bagunça. Então, assim, hoje eu trabalho em 3 lugares nesse dia. Terça-feira, tô terça-feira aqui no meio da semana, tenho que ir para 3 lugares diferentes trabalhar. Quais são minhas prioridades no dia de hoje? Eu preciso me alimentar bem e eu preciso fazer atividade física. Então, eu vou acordar mais cedo e vou já matar a atividade física. Eu vou acordar mais cedo e já vou planejar minha dieta do dia todo. Ah, mas eu tenho grandes reuniões. E nas reuniões eu preciso me alimentar com as pessoas, porque existe o social. Selecione o que você vai comer nesse social e termine sua refeição em casa. Então, dá para se organizar também na bagunça. Basta você priorizar o que tem que ser feito em metas do seu dia. Pronto, resolveu o seu problema. Muito bom. E para quem tá querendo recomeçar, busca ali atingir o peso que ela realmente quer. Peso ideal. Qual recado você tem para passar ali para eles que tá nesse processo ali de quero recomeçar, mas não sei por onde? Mais uma vez, só começa. Não pensa. Não pensa muito, não. Entenda que não dá para fazer sozinho. Entenda que até que dá para fazer sozinho. Nos primeiros minutos. Depois você não vai conseguir mais. Então, procure ajuda e comece. Se for para começar pela dieta, comece pelo plano alimentar. Se for para começar pelo exercício físico, comece pelo exercício físico. Vai chegar um momento que você vai sentir falta de outras coisas. E aí você vai buscar o complementar. Mas se você parar a sua vida e não recomeçar verdadeiramente agindo, você não vai chegar lá. Então, Daiane, eu quero recomeçar a me cuidar. Por onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí eu vou falar com toda certeza. Exercício físico. É a chave. É o remédio para tudo. Então, comece realizando algum exercício físico. Comece se movendo. E com aquilo ali, você vai subir um degrau para a necessidade de um plano alimentar, que vai subir um degrau para a necessidade de uma suplementação, e aí você vai começar a se preocupar com a parte metabólica, e tudo vai se encaixando, vai ficando lindo, o resultado vai acontecendo e vai te inspirando cada vez mais. E é na inspiração que você vai desenvolver o mais importante, a chave de tudo, a disciplina para continuar.
Perfeito, doutora. E para o pessoal que chegou até aqui, quer conhecer mais do seu trabalho, onde você atua, né? Onde são suas clínicas e também quais são suas redes sociais? É, aí você me pegou. Por quê? Porque hoje a gente está em alguns lugares, tá Aham. bom? Hoje a gente atende em São Paulo, capital, presencialmente, Montes Claros, norte de Minas, e assim, a principal sede, Rio de Janeiro, que é onde a gente tem clínica Copacabana, Tijuca e Duque de Caxias. Então, hoje eu fico em todas essas áreas de forma presencial, claro, super distribuído durante os meus meses, né? Uhum. E online, Brasil afora. Então, assim, quem quer me acompanhar, a gente tem ferramenta de Instagram, agora a gente está começando a se desafiar em TikTok também, WhatsApp da clínica, tudo mais. E aí a gente apresenta para vocês nosso trabalho. Beleza. Qual que é o arroba do Instagram? @doutora Daiane Dias, você vai me achar lá. Perfeito. Muito prazer, doutora. Mas Espero é que você tudo tenha meu. gostado e que volte mais vezes também. Com toda certeza. Muito obrigada. Obrigado, eu. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!